Olá, olá, a gente está começando mais um GR de Bolso e olha quem está aqui comigo de novo, Felipe. Felipe, o que você está arrumando? Estamos aí, né, de novo, para a gente bater um papo aqui, ter o GR de Bolso, que foi muito legal, para a gente compartilhar um pouquinho, né, e ter esse momento para a gente aprofundar mais uma vez na palavra. Gente, eu estava aqui conversando com o Felipe antes. Mas gente... aqui, você desligou aí o lembrete do seu remédio? Gente, sacanagem. Eu fiquei morrendo de rir, gente, no episódio com a Karine. Disparou o despertador dela no meio da gravação. E eu tava no silencioso, tava no modo avião, isso é uma injustiça, cara. Acabou o remédio, agora não tem mais despertador. já tava planejando isso de forma ardilosa, entendeu? Ardilosamente, a próxima vez que eu pisar lá eu vou falar isso. Gente, uma coisa que a gente estava conversando aqui antes de começar, né, Felipe? Era sobre o jejum, sobre a quaresma. Sim. Se a galera tá lembrando aí na sua casa, com o seu GR, do jejum, como é que tá sendo para você esse tempo, Felipe? É um tempo da gente se separar mais, né? De fato, a gente entender que esse tempo é um tempo mais intenso com Deus, né? De leitura da palavra, de oração. E no meu caso, eu não estou usando redes sociais. Então, para mim, está sendo maravilhoso, eu falo. E hoje eu estava pensando nisso, que dá vontade de não voltar. Né? Isso porque a gente sobra mais tempo, sua mente fica mais voltada para aquilo que mais importa, né? Verdade. Então ajuda no tempo da leitura, da oração, de ficar pensando, meditando na palavra, nas coisas, né? A gente fica com, de fato, a mente mais limpa, né? Mais livre. Eu tô sentindo parecido, eu também diminuí o tempo de rede social, então coloquei um timer, né? Então tem uma hora do dia, eu tinha colocado, eu coloquei 1 hora, porque como eu trabalho com isso, eu preciso de um certo tempo. E aí ele fecha assim, no começo você fala assim, não, parece que eu só fiquei 5 minutos. Aí você fala assim, gente, realmente, né, a gente não percebe o tempo passar. Porque 1 hora é tempo pra caramba, tipo assim, é tempo de eu entrar, fazer a postagem que eu tenho que fazer de trabalho, interagir um pouquinho e sair. E a sensação, literalmente, nos primeiros dias era que eu tinha ficado 5 minutos. Exatamente. E eu entrava lá no timer para ver se eu tinha colocado o tempo certo. Não, gente, fechou muito rápido. Não, e se você for usar a mesma 1 hora para ler e para orar, parece que é uma eternidade. Exato. É a gente aqui na igreja, quando você vai aula, igreja, às vezes você fica lá e fala assim, gente... Nossa, você fica assim, né? Hiperativo, igual eu, fico assim, ó. Eu escrevo... Fica escutando a gente pregar, né? 1 hora. Não, cara, eu fico... Mas eu já tenho eu já criei uma estratégia. O que eu faço? Eu anoto. Porque aí o tempo, tipo assim... Aí a sensação é a mesma. Mas tem a ver com a minha hiperatividade, né? Eu não conto, entendeu? Como eu sou hiperativo, eu tenho que estar fazendo alguma coisa junto. Aí eu anoto tudo, gente. Se precisar de um resumo das pregações... Eu tenho um caderno, já acabei com 1, agora eu já comecei o 2º caderno. Olha já, só. pra você ver. Muito bom. Mas assim, eu percebi também uma coisa que eu lembrei do ano passado, quando a gente tinha aquelas orações, né? Sim. Aí eu lembro do Pipe ter falado assim, gente, prepara que agora vai começar a dar problema, né? Vai começar a dar problema, você vai começar a ver uns trem que você não gostava e tal. E eu falei assim, ele falava, porque... É um tempo que você está mais atento e sensível, né? Lendo mais a Bíblia, orando mais. Sim. Então, é um momento que você... E eu estou vivendo muito isso, Felipe. Tipo assim, de perceber coisas, idolatrias que eu não tinha percebido antes, de perceber gargalos na minha agenda que eu não percebia. Por exemplo, o tempo na rede social. Sim. Né? Então, realmente, assim, está sendo um tempo importante para mim esse jejum também. Ajuda a dar mais sobriedade, né? Exato. Como o Pipe fala. Exatamente, sobriedade. Esse é o ponto, né? Porque é justamente isso, né? Quando você entra na rede social e fica tanto tempo, né? Tipo assim, 1, 2 horas, é falta de sobriedade. É tipo assim, seu cérebro desligou e tá ali consumindo dopamina barata, né? Exatamente. E aí esse é um momento de falar, nossa, realmente 1 hora passa muito rápido aqui. Então realmente eu devo estar gastando muito mais tempo que isso, né? Sim. Sensacional. Gente, olha, eu tenho que falar uma coisa, Felipe, que eu
passei por um protesto na semana passada, quando eu voltei para a sala, a Melissa me falou assim, olha, vocês falam da água com gás, falam do café, então fala da turma do café, ninguém falou da turma do chá. Então, Mel, estamos mencionando aqui em sua homenagem a turma do chá. Se você é do chá, em primeiro lugar, Boa. Se você é do café, se você é da água com gás, vai lá buscar, porque o GR de Bolso está começando. Pessoal, a gente está seguindo aí uma série em 1 Pedro, né, Felipe? Isso. Felipe pregou aqui no domingo e a gente hoje vai conversar um pouco sobre esse texto que está ali em 1 Pedro 2, do 4 ao 10, não é isso, Felipe? A gente vai ler daqui a pouco. E antes da gente ir para o texto, a gente vai conversar sobre a pergunta aqui, que é para dar o start, né? A pergunta é a seguinte, Felipe. Você consegue se lembrar de um momento da vida em que passou por dificuldades e se sentiu acolhido pelos seus irmãos na fé? Você pode compartilhar? A gente passou, né? Eu e Gabi, né? A gente teve 2 momentos muito, muito difíceis, assim, 2, 3 momentos, né? Que foi quando a gente descobriu a surdez da Laura, né? A Laurinha tinha 2 anos e pouquinho, e 2 anos e 2 meses, e a primeira filha, tão idealizada, de repente a gente descobre que ela não estava escutando mais. Depois, quando o Bernardo nasce, com 26 semanas, depois que a gente descobre a surdez dele também, então foram esses 3 momentos em que a gente mais precisou dos irmãos, né? E que nessa caminhada o que a gente precisava era de companhia mesmo, de gente para estar junto, né? Para ouvir, para passar o tempo junto mesmo, né? E isso fortalece muito, porque simplesmente a presença desses irmãos nesse momento já para a gente era muito acolhedor, sabe? Era uma presença muito acolhedora e fortaleceu a gente muito diante de situações bem difíceis que a gente estava. Sim, como é que eles participavam disso? Era tipo ligando, visitando? Como é que era isso na prática? A Gabi, ela ficava 100% assim, do dia no hospital quase, né, enquanto a UTI estava aberta, então ela passava o dia, a UTI abria 11 horas da manhã, mas antes ela já tinha ido no hospital às 8 para tirar leite para o Bernardo, por exemplo. Esse período do Bernardo foi muito difícil, porque foram 105 dias direto, né? Nossa. No hospital. Então ela ia, e quando alguma amiga ia lá, simplesmente para vamos tomar um café, para ela era um refrigério. Sim. Né? Era o momento de sair daquela situação e pensar em outras coisas, Em outras né? coisas, exatamente. Não, Exatamente. sensacional. Bom, no meu caso, em 2019, eu tive que interromper um noivado, então faltava assim 2 meses para casar, mas pela graça e misericórdia de Deus, o Senhor trouxe luz sobre o que precisava e eu precisei interromper esse projeto, né? E assim, de fato, foi muito assustador assim para mim, porque já estava tudo pronto, tudo organizado, e eu com aquela cabeça assim, toda certinha, sabe? Tipo assim, bonitinho, né? Fazendo tudo na igreja. O irmão, né? Que era irmão na época, não é mais. Ele tava lá com a gente a gente tinha o GR junto, fazia tudo junto, era do ministério. Então, assim, para mim foi muito difícil, porque eu sempre trabalhei na igreja. Então, eu sempre cuidei das pessoas na igreja. E eu acho que foi a primeira vez que eu tive uma percepção de a igreja cuidando de mim, assim, de forma mais clara. A igreja sempre cuidou de mim, né? Os irmãos sempre cuidaram de mim, mas eu sempre tinha uma visão mais assim, não, eu tenho que ficar firme, eu tô aqui ajudando, tô liderando e tal, eu tenho que dar suporte para os irmãos. E esse foi um momento que eu simplesmente não consegui, né? Eu lembro que a primeira vez que eu voltei para o GR, que era esse GR que eu tinha junto com esse irmão, eu não sabia o que falar, né? Foi tipo 1 semana ou 2 depois que eu consegui voltar na igreja. Voltar na igreja era difícil, porque tudo lá me remetia, né, ao casamento, a tudo aquilo.
E aí eu lembro que eu sentei assim para falar com os irmãos, né? E tava todo mundo assim, tipo, sabe, assim, meio que o que que a gente faz, entendeu? Para ajudar ela, o que que a gente faz? E aí eu falei com eles, falei, ó, gente, eu não sei o que que eu vou fazer, eu não consigo agora pensar em como que eu vou preparar uma lição do GR, eu não consigo pensar nisso. E aí eu, obviamente, né, tava chorando, aí os irmãos, foi muito doido, essa pra mim eu tenho a imagem certinha na minha cabeça, que era um monte de irmão, homens, né, e chorando junto comigo. Isso pra mim foi muito marcante, né, porque a gente Sim. sempre tem aquela visão de que os caras são, não, fica tranquilo e tal. Não, eles choraram junto comigo. Então eu Legal. senti que era a dor deles também. Sim. E eu lembro do César, que é o esposo da Priscila, ele falou assim, chorando também, mana, fica tranquila, você não tem que fazer nada. A gente que vai organizar o GR, a gente só quer que você continue vindo aqui. Então, para mim, foi tipo assim, um período de entender a importância que, tipo assim, eu não sou só uma função na igreja. Sim. Eu não sou só uma pessoa que trabalha para a igreja. Os irmãos me amam quando eu não consigo fazer nada também. Sim. Então, para uma pessoa que sempre foi muito ativa, foi um Sim. momento de perceber, não, eu não sou amada pelo quanto eu faço ou pelo que eu faço. Ou definida, né? Ou definida por isso. É tipo assim, se em algum momento eu não puder fazer nada, os irmãos vão fazer comigo e por mim, sabe? Sim. Então, para mim, foi um momento assim, marcante que marcou. Dali em diante, isso mudou completamente a minha visão sobre igreja, Legal. sobre comunhão, sobre sofrimento em comunidade. Então, para mim, foi um marco, assim. Legal, muito bom. A igreja viva, né? Exato. Das pedras vivas, que o texto fala. Exatamente. Falando sobre o texto, vamos ler então, né? Vamos lá. Então, olha, a gente está lendo aí, gente, pega aí a Bíblia, vocês que estão aí acompanhando aí o GR tem que ter Bíblia, né, Felipe? Pelo amor de Deus. Tem que ler, tem que ler. Então, 1 Pedro 2, do 4 ao 10. O Felipe vai ler pra gente. Só lembrando, né, que nessa semana a gente leu até o 10, mas a ênfase vai até o 8, porque no próximo domingo a gente vai ter ênfase do 9 e o 10. Tá. Vamos lá. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Graças a Deus. Então, pessoal, a primeira pergunta que aparece aí na nossa lição, você vai conseguir encontrar a lição aqui na descrição do vídeo, mas também no nosso aplicativo. Então, se você ainda não tem o aplicativo da Ponte, é só você ir lá na sua loja de aplicativos, é gratuito, e aí você baixa a Ponte BH. Lá você tem acesso às pregações, avisos, você consegue fazer inscrição em eventos e tem também em downloads a parte de lição, onde você consegue tanto a lição da semana quanto das semanas anteriores, tá? Então a primeira pergunta que aparece lá, Felipe, é a seguinte: a metáfora das pedras vivas sugere que não somos pedras isoladas, mas parte de uma construção. Como cristãos, temos nos enxergado como um projeto de edificação mútua, edificando a igreja e os irmãos, ou estamos preocupados muitas vezes com a edificação pessoal,
com o protagonismo de líderes e projetos de poder. Forte, hein? É você primeiro. Boa. Então, é a forma que Deus estabeleceu através de Cristo, a vivência da igreja, foi através do corpo. E nesse texto, ele era como se fosse esse paralelo do corpo em que Cristo é o cabeça, mas nessa ilustração, nessa metáfora que Pedro usa, Cristo é o alicerce de um edifício que Deus está construindo. Então ele sustenta, né, ele que media, igual o texto fala, por meio de Jesus Cristo. Então, se ele está reunindo essas pedras, e na outra metáfora, se somos um corpo, todos somos um corpo, nós não fomos criados para vivermos sozinhos. Né? E a percepção é que, com o individualismo cada vez mais crescente na cultura, isso entrou para dentro da igreja. Né? E aí vai uma pergunta mesmo. O que você já se pegou muitas vezes pensando que não, isso eu posso viver sozinho, eu não preciso estar nisso, eu não preciso compartilhar minhas dores, eu não preciso ser vulnerável, né? Compartilhar meus pecados, eu não preciso pedir ajuda, eu consigo lidar com minha vida de cristão sozinho em casa. Né? Então você já se pegou pensando dessa maneira? Né? Outro ponto é a rotina. Né? A nossa rotina está direcionada para viver em corpo. Né? Ao mesmo tempo, quando eu falo disso, nós somos uma igreja institucional mínima. Sim. A gente não quer que as pessoas morem na igreja. Mas, de uma certa forma, com esse pouco que a gente indica que as pessoas participem, que é de um grupo de relacionamento, sirvam em uma área e participem de um culto, tem pessoas que nem disso estão dispostas a se comprometer. Né? Então, assim, às vezes até no domingo, né? Eu vou quando eu estou descansado. Sim. Aí você vai ver o que a pessoa fez no sábado anterior, ela ficou fazendo um tanto de coisa, ficou indo outro dia, uma pessoa falou assim, não fui no culto, estava muito cansado. Aí você vai passando a conversa, não, porque ontem eu fui em 3 shoppings. Eu pensei assim, cara. Aí eu falei, Deus, remove o julgamento do meu coração. Né? Então, assim, a seriedade de viver em corpo passa por participar de cada um, do culto público, de um grupo de relacionamento. Né? Eu já conversei com irmãos que eu convidei para o meu GR, e esse irmão está aqui na igreja tem muito tempo, convidei para o meu GR, que antes era às sextas-feiras, e ele falou, cara, não, para mim não dá. Aí na semana seguinte ele me chama para um futebol que ele estava organizando às sextas-feiras. Né? Então, assim, vai disso, né? A gente entender, a gente se preparar para o culto. Né? O Shabá, a preparação para a reunião pública do domingo, ele já começava no dia anterior. Ao anoitecer, as famílias, as pessoas já iam se preparando, já iam orando para a celebração que ia acontecer no dia seguinte. Então mostra, desde o que a gente compartilhou na pergunta de quebra-gelo, né? O dar a mão uns aos outros, como exortar uns aos outros, né? Como participar da vida da igreja em todos os aspectos, entendendo a importância e a seriedade. Você já se pegou em algum momento pensando sobre isso, se questionando ou vivendo de alguma forma? Sim, eu fiquei pensando, quando eu li essa pergunta pela primeira vez, né, pensando nessa conversa que a gente ia ter aqui, eu fiquei pensando assim, que, sei lá, talvez tenha uns testes que a gente pode fazer, né, se a gente pensar, porque aqui fala assim, sobre isso que você falou, né, do individualismo, enxergando como um projeto de edificação, se a gente enxerga como um projeto de edificação mútua, ou se é de um projeto próprio, né, de edificação pessoal, de protagonismo de líderes e tal. Eu fiquei pensando assim, que um jeito de identificar isso é se no nosso coração a gente tem pensamentos de competição dentro da igreja, né? Exatamente. Que aí se a gente fica assim, né, se a gente pensa,
fulano, só chamam fulano. Fulano tá em todas. Eu, por que nunca me chamou? Ah, não, porque fulano, porque ele faz isso, ele aparece mais. Ou, porque o fulano, eu acho que esse tipo de pensamento demonstra, assim, que eu vejo o fulano a partir de um projeto pessoal, ele é uma personalidade. Eu queria ser essa personalidade. Ou também outro pensamento, outro teste seria, por exemplo, você pensar se você tem pessoas específicas com as quais você quer conviver, né? Tipo assim, eu só quero ir no culto que o Felipe prega, ou eu só quero ir no culto que o Pipe prega. Eu quero ser amigo do fulano, porque eu sei que ele tem algum destaque. E o mais doido, né, Felipe, é que nem sempre o pensamento vem assim. Né? Não, nem sempre. Eu quero andar com fulano porque ele é uma personalidade e eu vou estar perto de alguém famoso, logo eu vou ter status. O pensamento não vem organizadinho assim. Não. Né? Vem assim, poxa, eu queria tanto ser amigo do fulano, né? Aí você vê uma foto no evento, eu já senti isso. Tipo assim, eu vi uma foto num evento e aí eu falei assim, nossa, cara, ninguém me chamou para esse evento, sacanagem, eu queria... O povo sabe que eu gosto desse povo aqui. E a gente cria a nossa história que tem isso por trás. Exato, né? exato. Para justificar essa intenção pessoal. Exatamente. Né? Isso, esse caso específico, eu lembro que eu vi uma foto, aí tava uma galera assim que eu gostava muito, que acho que era tipo, eles tinham vindo fazer coisas em Belo Horizonte, e aí uma parte, algumas pessoas da igreja se reuniram, fizeram um almoço. E aí eu olhei e falei assim, pô, sacanagem, essa galera sabe... Pipe sabe que eu gosto dessa galera, velho. Por que ele não me chamou para esse almoço? Aí na hora eu falei assim, não, velho. Por que ele tinha que me chamar? Por que eu tinha que estar lá? Na hora, Espírito Santo, né, só, né? Porque eu sou pecador, eu não ia ter um pensamento desse. Aí eu fui, mandei mensagem pro Pipe. Falei, Pipe, eu acabei de ver essa foto aqui e eu senti isso, isso, isso e isso. E eu já sei que eu tô errado, mas eu tô só te falando como uma confissão de pecado, para isso me lembrar. Aí ele falou assim, Yara, que bom que você, tipo assim, chegou nessa conclusão. E tipo, eu não chamei porque a gente foi de última hora, tal, não sei o que. Eu falei, velho, mesmo se fosse, não tinha que chamar, eu não tenho que estar em todas. Porque que foi a primeira pergunta que o Espírito Santo trouxe, né? Tipo assim, mas por que você tem que estar lá? Né? Então, assim, eu acho que são maneiras da gente checar o nosso coração, porque nem sempre vem... eu sou importante, eu deveria estar lá, né? E às vezes vem de coisas, entre aspas, legítimas. Né? Exato. Você fala assim, não, eu vou fazer um curso da igreja, vou fazer um curso teológico, mas no fundo tá assim, não, eu quero ser admirado pelas pessoas. Eu quero ser bem olhado, eu quero ter a admiração que o fulano tem, eu quero ter mais, né? Aí entra para essa esfera. E o problema disso é que por trás estão intenções egoístas. Exato. Né? É como se nessa construção que Deus está fazendo, dessa metáfora do texto, Cristo, a que Deus está fazendo, o Cristo é o alicerce e ele está colocando pedras. Então, ou você é uma pedra que está no meio dessa construção querendo o holofote só para você, ou você está fazendo a sua própria construção. Sim. Porque se a gente entra para esse tipo de viver isso, não é Cristo que está mediando. Exato, né? Exato. Então, porque aí é que o texto está falando, que são sacrifícios, nós vivemos oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Quais são os que são aceitáveis? Os mediados por Cristo. Então são o quê? Aqueles que têm relação com a obra que Deus quer fazer, mediado por Jesus Cristo através da nossa vida. E não é obra que vai fazer o nosso ego crescer. Exato. Né? Então a gente deve sempre olhar e, óbvio, gente, o nosso coração inclina para isso. Né? Por isso que é importante a gente sempre orar. Né? Deus, reordena meu coração, né, para que eu tenha as intenções certas, que seja glorificar o nome do Senhor. Exato. Tem uma outra pergunta aqui, que é a seguinte: qual é a verdadeira pedra angular funcional da sua vida? As perguntas estão bem tranquilas, né?
Então, obrigada, viu, Karine, pelas perguntas. Deus te abençoe, né? Também assim, leves, né? Aquelas perguntas, você já entra pro quarto e já chora, já confessa os pecados. Então, qual é a verdadeira pedra angular funcional da sua vida? Quando as tempestades chegam, o que sustenta a sua vida? Eu vou dizer assim, Felipe, que eu acho que eu teria uma resposta muito crente para isso. Tipo assim, eu poderia soar bem crente, entendeu? Eu faria palavras ótimas. Não, a minha pedra angular é o Senhor, porque quando a tempestade vem, eu recorro ao Senhor, Ele é a minha rocha. Eu podia citar vários versículos, Sim. mas eu estaria sendo muito falsa e desonesta, né? Com você e com vocês. Então, assim, tem muitos momentos que eu queria que fosse essa a minha resposta. Sim. Mas eu falei em alguns episódios anteriores, falei também no Clube do Livro que a gente tem do Você é Aquilo que Ama, né? Que recentemente eu percebi que, como que, por exemplo, a questão financeira estava se tornando uma pedra angular para mim. Sim. Né? Como que eu, com a sua ajuda, inclusive, né? A gente estava conversando e você falou, mas você tem medo de, no futuro, não ter condição, ficar sozinha, não conseguir fazer isso? Você tem medo? Mas por quê? E aí, a partir dessa pergunta, eu falei, cara, eu tenho medo. É mesmo, eu estou organizando toda a minha vida para fazer dinheiro, porque eu acho que é o dinheiro que vai me livrar desse medo que eu tenho lá na frente. Né? Então, assim, eu percebo que em diferentes estações da minha vida, eu tive que reajustar a visão para que a pedra angular fosse de novo o Senhor. Uhum. E eu te digo assim, que eu não acho que foi agora a gente teve essa conversa, eu orei, me arrependi, e de agora em diante a minha pedra angular vai ser Jesus. Se fosse assim, tava... Tava hoje, né? Já acabou, já zerei. Eu acho que a gente vai ter que ter outras conversas daqui a um tempo de novo para reajustar, né? E eu sei, como é que você vê isso? De fato é isso, né? A pedra angular funcional é a pedra em que sua vida está baseada. Então, é muito o que você falou. Em diferentes momentos da vida, a gente tem a inclinação para colocar outras coisas no lugar de Cristo, que precisa ser esse nosso fundamento, né? Mas, como eu falei ontem, Cristo sendo o nosso fundamento não significa que a gente não caia nesses erros às vezes, que o coração nosso seja inclinado, seja tentado a colocar outros fundamentos, né? Senão, todos nós, a gente vai achar, cara, ninguém tem fundamento em Cristo. Mas não, Ele é o nosso fundamento, a gente sabe que Ele é o nosso melhor fundamento, e é isso que a gente pede para Deus trabalhar no nosso coração, né? Então, Ele vai fazendo essa obra. Mas eu acho que em períodos específicos da vida a gente vai tendo diferentes inclinações de acordo com o momento de vida, momento profissional. De fato, porque assim, eu falo durante fases da minha vida, eu colocava coisas e fases como se elas fossem ser redentivas para mim, me salvar, assim, completar a minha vida completamente. Exato. Então, fazendo um pleonasmo. Mas assim, quando você é jovem, você quer, às vezes, tirar carteira, você quer dirigir. Nossa, quando eu tirar a carteira, acabou, zerei a vida. Aí você vai estudar, né? Você sonha, aí você forma, você fala assim, cara, eu achei que quando eu formasse, aí você descobre que o buraco é muito mais embaixo, é muito mais complicado. Exato. Né? E aí você sonha em casar, e quando você casa, você fala, cara, o casamento é muito legal, mas aquele vazio aqui continua da mesma forma. Exato. Né? Então, esses vazios, quando a gente idealiza algo e realiza, eles são um apontamento para a gente que a gente às vezes está com uma pedra angular funcional que não o Senhor. Né? Ou a tempestade. De fato, seu ídolo, sua base é o dinheiro. Aí acontece o imprevisto, ou você perde o trabalho, o emprego. Aí é como se sua vida tivesse acabado. Né? Aí isso é um indício, sim, de que você pode estar com um fundamento que não Jesus Cristo na sua vida.
Mas uma pessoa que tem esse fundamento em Jesus, ela vai perder, não é que ela vai ficar feliz, ela vai ficar triste, Sim. né? Mas Cristo é a segurança dela, é a esperança dela. Então ela vai ficar triste, mas essa confiança em Deus vai ajudar ela a passar por isso de forma mais estável, né? Entendendo melhor que Ele tem a mão sobre toda a nossa vida. Exato. Eu fiquei pensando enquanto você falava que, de fato, a gente precisa reconhecer isso, né? Reconhecer que a gente não está protegido de ter essas inclinações, porque isso vai manter a gente mais atento, né? Igual você Sim. está falando. Por exemplo, né, você mencionou várias fases diferentes que às vezes, né, o pessoal que está ouvindo a gente também se identifica em diferentes fases, né? Talvez você fale assim, nossa, eu estou justamente tem 17 anos, vou fazer 18 e eu estava pensando isso, que eu ia tirar a carteira ano que vem, aí ia ser ótimo na minha vida, eu ia ter mais independência dos meus pais, aí agora pronto, minha vida está resolvida, tal. Ou talvez você é uma pessoa que sei lá, já casou e quer ter filhos. E aí, às vezes, você fala assim, nossa, é mesmo, agora pensando aqui, eu tô pensando que quando eu tiver filhos, que aí eu vou me sentir completa, né? Outra pessoa que é solteira tá pensando assim, nossa, agora que vocês estão falando realmente, nos últimos tempos, eu vi que eu tô muito frustrado por não ter me casado ainda. Sim. E parece que no meu coração tem sim, né? Um ar de que quando eu casar, eu vou sentir essa completude. Ou alguém que talvez já casou, tem filhos e está pensando assim, nossa, eu devia ter feito um curso acadêmico, será que se eu fizer um curso acadêmico agora, eu vou me sentir completa? Aí sim, aí eu vou me sentir uma pessoa, um profissional nesse mundo, né? E aí a gente percebe, né, nessa conversa, que na verdade todos nós estamos carecendo nós carecemos do mesmo vazio. Exatamente. E esse vazio é só Jesus que vai suprir. E é aquela obra, né, Felipe, que vai se completar naquele grande dia. Até lá, a gente vai tendo vislumbres de glória, né, que são essas mudanças que o Espírito Santo vai fazendo em nós, né? Por exemplo, a gente citou no início, momentos em que você vive a força e a beleza do corpo de Cristo, momentos em que você vive um casamento, a chegada de um filho, são vislumbres de glória, mas eles não são a glória completa. Isso, exatamente. Né? Eles são coisas boas que Deus nos dá. Né? O Keller tem um livro maravilhoso que é o Deuses Falsos, né? Que ele fala que Deus nos dá coisas boas, né? Para que a gente viva, desfrute delas, mas que sempre entendendo que o que a gente vive é por meio de Cristo para a glória de Deus. Então, quando a gente vive é para a glória de Deus. Sim. Quando a gente vive a vida da igreja, para a glória de Deus. Quando a gente estuda, quer estudar não para melhorar a minha imagem diante das pessoas, mas eu quero estudar para eu ser capaz de edificar mais a vida do nosso irmão. Isso é para a glória de Deus. Só que a gente tem essa inclinação de pegar coisas boas e tornar essas coisas, como que ela fala, como coisas últimas. Exato. Como se fosse as maiores, as mais primordiais da nossa vida. E eu acho que todo mundo pode lembrar disso, em dado momento, teve essa expectativa sobre alguma coisa, alguma situação, né? E realizando, você descobre que não era aquilo tudo, né? Sim. E não realizando, você às vezes tem uma frustração desproporcional também. Exato. Né? Exato. Então, eu não lembro, que até usei essa citação numa pregação, eu acho que é de Agostinho, né? Que ele fala, o final da frase, ele fala, né, que a nossa alma só vai ficar tranquila quando a gente se repousar nele. É de Confissões. Isso. Então é exatamente isso, né? Essa lembrança de que quando a gente repousar nele, a gente vai estar satisfeito nele. Né? Então, tudo é igual o Keller fala nesse livro, Deus Falso, ele reordena a proporção de tudo. Então, o dinheiro é só o dinheiro. Sim. E ele vai ter o tamanho na sua vida que ele tem que ter.
O casamento é o casamento, o filho é filho. Ou a ausência de um casamento vai ser isso, porque também no coração vai ter algo que pode ser bom, né? Mas que não vai ser algo essencial para preencher o vazio que todo mundo tem. Exato. A gente tem que lembrar, gente, é o vazio que todos têm. Só que cada um tem um contexto diferente. Então a nossa oração é essa, né? Que Deus ilumine o nosso coração. Para a gente perceber, né, em que eu estou depositando o sentido da minha vida na admiração das pessoas, né, no reconhecimento. Né, e a gente vê que o ídolo, ele não cumpre o que ele promete. Exato. Né? Isso é a verdade. Exato. Que é essa sensação, né, de chegar lá, alcançar, quando alcança e falar assim, uai, não é isso que eu pensei que eu ia sentir, não? Fizeram pegadinha comigo, falaram quando eu chegasse aqui, ia ter outra coisa aqui. Exato. Tipo isso. É aquela sensação, eu vou chegar lá e vou zerar a vida. Aí você chega lá e fala assim, você entende que era só mais uma fase, não era o fim do jogo. Porque a gente tem que lembrar que o jogo é eterno, né? Exatamente. A gente vive para a eternidade, né? Sim. Poxa, gente, essa foi muito boa, tá? Vocês que gostam de jogo, essa foi muito boa. Mas seremos plenamente restaurados. Exato. Isso vai ser uma dor que a gente não vai ter. Exato. Nada disso mais, que vai ser libertador, né? Exato. Libertador. Cara, Senhor, ajuda-nos a esperar esse grande dia. Exatamente. Felipe, pra gente finalizar, tem o para arrematar ali, né, da lição. Sim. E aí fala assim, pessoal, nessa semana, viva como pedra viva na construção de Deus. Não limite sua fé ao individual. Ore pela igreja e pratique uma ação concreta que edifique alguém. Encoraje, sirva ou aproxime-se de um irmão. Então fica aí esse desafio para nós. E Felipe, ora para nós para a gente conseguir aí colocar tudo que a gente conversou em prática. Só falar rapidinho, né, que esse ponto é muito importante. Da mesma forma que nós somos um corpo e uma construção que Deus está fazendo e que Cristo é nosso alicerce, isso deve lembrar a nossa consciência do viver o todo. Exato. Né? Então, sempre pensando assim, meu coração é enganoso, ele vai inclinar o tempo inteiro para buscar os meus próprios interesses. Mas que passe pela nossa análise diante de decisões que a gente tem que tomar. Qual é a decisão que vai beneficiar o corpo? E não a mim, exclusivamente. Exato. Né? E outra são as nossas orações, de fato. Orarmos mais pela edificação do todo, pela igreja como um todo, pelo corpo, pelas pessoas. Né? Exato. E ao invés, quando a gente às vezes passa por uma situação difícil com alguém nos feriu. Né? Será que a gente ora e só fala assim, Deus, estou chateado, e tem que orar. Cura o meu coração, mas a gente às vezes não ora pelo irmão. Deus edifica a vida do irmão. Sim, sim. Né? Isso nos ajuda até a perdoar. Né? Se você ora para Deus abençoar aquele que o nosso coração pecaminoso está querendo exterminar. Exato, exato. Então a gente tem que ter essa prática de pensar mais no outro, no corpo, e não somente nos nossos, porque senão a gente vai orar só pelos nossos desejos, que às vezes são outras pedras angulares que a gente está querendo colocar. Exato. Amém. Então, vamos lá. Eu achei bom que você falou a gente está lendo Você é Aquilo que Ama, né? No Clube do Livro. Aí o Felipe citou Deuses Falsos, que é o próximo. Boa! Aí você já deixou o povo com vontade de participar do Clube do Livro. É um dos livros meus prediletos. Eu já li 3 vezes. Eu já resumi esse livro. Aí, tá vendo? Resumi, já dei no meu grupo lá da outra igreja e ele é maravilhoso. É um livro que... Acho que eu estava em um momento que esse livro me pegou em cheio, assim, ó. Em cheio. Então, eu fui muito marcado por ele. E é o livro que eu mais comprei para dar de presente, assim, para amigos, para pessoas. Aí vou te chamar para você participar de um dos encontros do Clube do Livro. Conta comigo. Bora. Amém. Vamos lá. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque, primeiro de tudo, o Senhor nos salvou. O Senhor não só nos removeu do nosso pecado, na nossa vida enganosa, como também nos removeu de uma vida isolada, sim. de uma vida individualista.
Por isso, nós te pedimos que continue fazendo essa obra em nossa vida. Sim, Pai. Nós te agradecemos porque a edificação é feita pelo Senhor. O Senhor colocou Cristo como alicerce, sustento, mediador de todas as coisas. Sim, Senhor. E nós queremos nos submeter ao Senhor. Nós queremos aprender do Senhor. Aprender também através de Jesus. Sim, Deus. Que Ele é manso, humilde, Ele se entregou por nós e que também nós possamos viver uma vida de sacrifícios espirituais, em que nos entregamos a Ti e nos entregamos ao nosso irmão também. Sim, Deus. Que possamos lembrar disso e no dia a dia, em cada dia, pensarmos como podemos viver segundo o nosso mediador viveu, como podemos viver nos entregando mais a Ti e servindo, sendo sacrifício espiritual, extensão da encarnação de Cristo nessa vida, nesse mundo. Por isso nos ajude, Pai, trabalhe em nosso coração. Nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, a Tua palavra é maravilhosa. Sim, Senhor. E que ela possa ser viva em nosso coração em cada dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Tava esperando um amém, você não Amém. falou amém, eu fiquei de olho fechado. Fiquei esperando você. Eu tô aqui assim, ó. Será que ele vai falar amém? Gente, Deus abençoe vocês. Obrigado, Felipe. Só para ela terminar com a risada, né? Não, que isso, se não tiver risada, o povo me bate aqui ó, no corredor da igreja. É porque não tem chance, né? Não tem chance disso acontecer. Não tem não. Felipe, obrigada. E, pessoal, até o próximo GR de Bolso. Deus te abençoe.